Convido todos a abrirem a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 13. Vamos ler os versos 14 a 18 de Apocalipse 13. Apocalipse 13, vamos ler de 14 a 18. Está escrito assim. Apocalipse 13, 14 a 18. E engana os que habitam a terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, o tema da mensagem dessa manhã é a formação da imagem da besta. Como ela se forma? Porque é uma imagem, porque é uma besta. Como reconhecer a sua formação? Como reagir diante dela? Existem exemplos bíblicos na história passada da formação da imagem da besta? Qual será a situação do povo de Deus antes e depois dela? Qual será a situação de Satanás antes e depois da formação da imagem da besta? Qual será a situação de Cristo no santuário antes e depois da formação da imagem da besta? Como se preparar? Então, tudo isso nós vamos ver agora. Vamos começar analisando a famosa marca, que nós vimos aqui no texto de Ellen White, que foi lido, que não é uma marca física na mão ou na testa. A mão simboliza o trabalho, as suas ações, e a mente, a testa, significa a mente, não é uma marca literal, não é uma marca física, não é uma marca que você vai olhar e vai ver a testa de outra cor ou a mão de outra cor. Nós vamos também aproveitar o que nós estudamos na escola sabatina sobre tipo e antítipo, sobre tipos do Antigo Testamento que se repetem no Novo Testamento, e nós vamos ver se existe na história bíblica alguém que recebeu essa marca na mão ou na fronte. E se houve, como foi e o que isso nos diz. E o que foi feito para essa marca ser aplicada e que relação isso tem com os eventos finais. Então, houve alguém que recebeu uma marca na mão? Sim. Houve alguém que recebeu uma marca na testa? Sim. Vamos ver quem? Vamos ao primeiro exemplo. É o exemplo de Jeroboão. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis 12. 1 Reis 12, nós vamos ler os versículos 28 e 29. Lembrem-se de Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei com o reino rasgado, Ele foi o primeiro rei das tribos do norte. Ele foi o sucessor de Salomão nas tribos do norte. O templo permaneceu em Jerusalém, no sul, no território que não era dele. Então ele, com medo de que o povo fosse adorar em Jerusalém e mostrasse lealdade ao filho de Salomão, que estava reinando ali, o que Jeroboão fez? Vamos ver o que Jeroboão fez? Vamos abrir então nossas Bíblias no livro de 1 Reis 12. 1 Reis 12, nós vamos ler os versículos 28 e 29, é a ação de Jeroboão. O que ele fez então, diante dessa situação, ele se viu com o reino nas mãos, as 10 tribos do norte, ficou com medo de que o povo fosse adorar no sul e mostrasse lealdade ao filho de Salomão, Roboão, que estava reinando no lugar. Vamos ver então o que ele fez. Assim, o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho nos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Então, ele fez
duas imagens para adoração. Nós vemos aqui a imagem. Ele fez duas imagens de adoração. E a imagem era de quê? Era de dois bezerros, mas o bezerro é um animal. E o que significa uma besta? Hoje é utilizado como um xingamento. Mas o significado de besta é um animal. Então ele fez duas imagens da besta para adoração. Ele, como líder civil, não é? Ele era o rei, ele tinha o poder civil nas mãos, ele tinha o poder do Estado na sua mão. Ele, como representante do Estado, ele fez duas imagens da besta para a adoração. Ele então se intrometeu em assuntos religiosos que não lhe competiam, que não lhe diziam respeito. Essas imagens, uma delas estava em Betel, né? O que significa Betel? Bet. Tem várias expressões na Bíblia que começam com Bet. Betel, Betânia, Betfagé. Bet significa casa. E El significa Deus. Betel, casa de Deus. Então ele colocou numa cidade cujo nome era Casa de Deus, ele colocou o bezerro de ouro para adoração. E o outro ficou em Dan. Dan, Daniel, Jordão. Dan significa justiça, juízo. Então ele colocou os dois bezerros nessas duas cidades. O que aconteceu com Jeroboão? Veja, Jeroboão ele se meteu em assuntos religiosos, ele introduziu um culto falso, sendo líder do Estado, não é algo que ele jamais deveria fazer, e ele recebeu a repreensão de um profeta de Deus. Vamos ver essa repreensão? Vamos lá para 1 Reis 13, vamos ver os versículos de 1 a 4. Está escrito assim, olha só. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Guarde essa menção ao incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar. Assim disse o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão que estendera sobre ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. Então nessa história nós vemos duas imagens da besta, nós vemos um rei, líder do poder estatal, se intrometendo em assuntos religiosos, e nós vemos aí uma penalidade sendo aplicada na mão. Vamos para o exemplo da testa agora. Também é o exemplo de um rei, mas não é um rei das tribos do norte agora, é um rei das tribos do sul. Jeroboão foi o primeiro depois de Salomão nas tribos do norte. Agora nós vamos ao 10º depois de Salomão nas tribos do sul. Nós vamos chegar ao rei Uzias. Vamos então para o livro de 2 Crônicas. Vamos para 2 Crônicas 26. Veja, Uzias, no início do seu governo, ele foi um bom rei. Ele fez o que era reto, mas chegou a um ponto que aquilo subiu a mente dele. E vamos ver qual foi a atitude dele. 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26, versículos 16 a 21. Está escrito assim: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor meu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Então ele era o rei, não é? Ele era o rei, ele era de que tribo? Ele era o rei de Judá, ele era judeu.
A ele não competia queimar incenso, ele não era sacerdote. Ele não poderia, só a tribo de Levi poderia fazer isso, e se fosse da linhagem sacerdotal. Continuando. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa de Deus, junto ao altar de incenso. Então veja, quais são as semelhanças entre as duas histórias? Os dois são reis. Os dois eram líderes do poder estatal, poder civil. Os dois se atreveram a entrar em assuntos que não lhe competiam, em assuntos religiosos. Os dois ofereceram incenso, Jeroboão para o bezerro e Uzias para Deus. E os dois receberam sinais, um na mão e outro na testa. Então nós vemos aí muitas semelhanças entre essas duas histórias, não é? Nos dois casos os reis tinham conhecimento daquilo que era certo, mas escolheram o errado. E esse ato de oferecer incenso, não é? O incenso que era oferecido no tabernáculo terrestre, depois no tabernáculo celestial, o que ele representa? Representa as orações dos santos. Então o ato de um rei oferecer incenso, não é? Quem é aquele que no santuário celestial é aquele que o incenso, o altar de incenso, ficava no lugar santo do santuário. Então o incenso era acendido e aquela nuvem de incenso subia e chegava até o lugar santíssimo, até a presença imediata de Deus. Então quando o rei ele oferece incenso, ele está se colocando como intercessor entre Deus e o homem. Ele está se colocando como aquele que vai chegar à oração, que vai fazer a oração chegar até Deus. Então esse foi o pecado aqui destes reis, não é? Se intrometeram em assuntos que não eram de sua alçada e receberam a marca da besta. Então veja, né? Já vimos aqui a questão do incenso. Na história de Jeroboão, nós vimos que ele fez quantos bezerros de ouro? 2. Mas houve uma história antes com bezerros de ouro, não houve? Quem fez? Arão. Quantos ele fez? E o que aconteceu com o bezerro de ouro que Arão fez depois? Alguém lembra? Vamos lá? Vamos ler Êxodo 32. Realmente, Arão fez um bezerro de ouro. Arão também fez uma imagem de uma besta para adoração, não é? Ele não queria fazer, mas ele foi vencido pelo povo e no final acabou fazendo. Êxodo 32. Agora, Moisés, quando desceu do monte e viu aquilo, o que aconteceu com aquela imagem? Foi destruída. Vamos lá, Êxodo 32, versículos 20 a 22. Olha só, nós vamos ver o fim dessa imagem. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Então ele foi queimado, foi diluído na água, e essa água o povo teve que tomar. Vamos continuar lendo. E Moisés perguntou a Arão: que tem feito este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Então essa expressão dar a beber, é muito comum no Apocalipse, né? Dar a beber. Quem é que deu a beber do vinho da sua fornicação? Babilônia dá a beber.
Mas no final, a terceira mensagem angélica diz: se alguém adorar a besta e sua imagem, também este beberá do cálice da ira de Deus. E aqui nós temos também o cálice com a ira. Então, essa expressão dar a beber é muito famosa, muito conhecida no Apocalipse. Mas ela vem já, temos aqui registros dela desde o Êxodo, né? Eles beberam a imagem que eles mesmos fizeram, né? Eles beberam aquela água com aquele pó, com aquela cinza do ouro queimado, enfim. Tiveram que beber. Esse dar a beber é esse dar a beber que a gente viu lá na terceira mensagem angélica, não é? Que Deus dá a beber o cálice da sua ira, e Babilônia dá a beber o vinho de sua prostituição, que representa as falsas doutrinas, não é? Sabemos disso. Então veja, mais um exemplo aqui de uma imagem da besta, e agora vem essa questão do dar a beber. Mas não para por aí. O primeiro rei de Israel, em que instante ele foi rejeitado diante de Deus? Saul. Saul foi rejeitado diante de Deus num determinado momento crítico da vida dele, em que ele tinha que esperar o profeta Samuel chegar para ele ir para a batalha. Mas ele não esperou, e o que ele fez? Ofereceu sacrifício. Ele poderia ter feito isso? Porque ele era o líder civil, ele era o rei, ele tinha nas mãos o poder estatal, não o poder religioso. A partir daquele momento, qual foi a frase que Samuel falou para ele? Vamos lá para 1 Samuel 13. Vamos para 1 Samuel 13, vamos ler a partir do versículo 10. 1 Samuel 13, a partir do versículo 10. Está escrito assim: E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul saiu-lhe ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci o holocausto. Presta atenção agora. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então foi nesse momento que ele foi rejeitado, porque ele ofereceu o holocausto, algo que ele não deveria ter feito. Ele, como nós vimos aqui nos símbolos, que deveria ser um exemplo de líder, de rei, deveria ser o rosto de Cristo para o seu povo, ele caiu no mesmo erro que os outros caíram, juntando ali a religião com o Estado, e foi rejeitado. E Deus já falou: não, você não vai colocar, não vou colocar outro no seu, não vou te deixar ficar, não tem solução, outro terá que vir e assumir, porque o que ele fez foi muito grave e sem volta. Bom, então nós já vimos aqui alguns exemplos de situações na Bíblia em que houve a união do poder estatal com o poder religioso. Vamos agora voltar lá para Apocalipse 13, vamos ver aqui a descrição do número da besta. Vamos ver mais um último exemplo aqui, dessa união entre religião e Estado. Apocalipse 13, versículo 8. Perdão, 18. Apocalipse 13, 18. Está escrito assim: Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666.
Então veja, esse número, né, 666, que é aí tão falado, né, com tantos pensamentos, tantas histórias acerca desse número. Na Bíblia houve uma imagem relacionada ao número 6 também. Foi erguida uma imagem com dimensões todas do número 6. Alguém se lembra? Exatamente. A estátua que o rei Nabucodonosor construiu tinha dimensões relacionadas ao número 6. Vamos lá para Daniel 3. Daniel 3 diz o seguinte, sobre essa estátua que Nabucodonosor fez. Daniel 3, versículo 1. Daniel 3:1 diz que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. É uma imagem para adoração, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então, mais uma vez aqui, é um monarca, líder do poder estatal, entrando em questão religiosa, fazendo uma imagem para adoração. E essa imagem tinha o número 6. Então veja, depois de tantas imagens, depois de tantos exemplos, não é difícil entender o que vem a ser essa questão da imagem da besta. Nós vamos chegar então na conclusão de que a imagem da besta na Bíblia, ela aparece quando ocorre exatamente isso que nós vemos em todos esses casos. Quando um líder civil, por meio de seu poder estatal, força, exige a adoração, obriga a adoração, se intromete em assuntos religiosos, forçando, obrigando o cumprimento de seus próprios dogmas, doutrinas. E sempre nesses casos foram exemplos negativos. Foram doutrinas contrárias a Deus, doutrinas falsas, doutrinas erradas. Essa é a imagem da besta. Um poder civil, valendo-se de sua força para impor adoração, para impor o cumprimento de itens que não lhe competem, sobre os quais não lhe compete legislar, itens religiosos. Essa, então, é a chamada imagem da besta. Essa é a imagem da besta. Então, vamos voltar para Apocalipse 13, vamos entender um pouquinho mais sobre o que o texto de Apocalipse 13 nos diz. Apocalipse 13, versículo 1, diz o seguinte: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então veja, uma besta. O que é uma besta em profecia? Um animal. Ele viu um animal subir do mar. Aí os livros mostram um mar e um animal subindo do mar, o monstro do lago Ness, que aparece, que sobe. Então veja, vocês se lembram das visões de Daniel, do carneiro, do tigre, o que simbolizava o carneiro, o tigre, o chifre, que um derrubava o outro? Reis, reinos, impérios. Um animal aqui simboliza um império. E o fato de ele surgir do mar, que significa águas em profecia. Povos, multidões, nações, tribos, línguas. Então, aplicando aqui a interpretação dada pela Bíblia, ele viu surgir um poder, um poder de uma região muito habitada. Vamos continuar nossa leitura. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Desculpa, estou lendo o versículo errado. Versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. Então veja aí que o poder dessa besta foi dado pelo próprio Satanás, que é o dragão. Vamos continuar lendo, vamos ler até o 6 agora. E vi
uma das suas chagas como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então nós vemos várias características aqui. Vamos começar por essa característica de que abriu a sua boca em blasfêmia contra o tabernáculo. O tabernáculo e dos que habitam no céu, o tabernáculo celestial, onde Jesus ministra, onde Ele é o intercessor. Então está falando que essa besta iria, de alguma forma, atacar, pregar, levar a crer que aquilo, atacar o santuário, a intercessão de Jesus por nós. Assim como os reis que caíram no mesmo pecado da imagem da besta se introduziram como falsos intercessores entre Deus e o homem, está falando novamente que essa besta iria interferir aqui no funcionamento do tabernáculo. E está falando, traz também um período de tempo, de 42 meses proféticos, não é? Cada dia equivale a um ano. 42 meses são quantos anos? 1.260 dias ou 3 anos e meio, não é? Então o poder que foi supremo de 538 a 1798, que blasfemou contra o santuário, introduzindo outros intercessores entre Deus e o homem, né? E aí no versículo 7, a continuação, diz que eles fizeram guerra contra os santos, né? Perseguiu os santos. Esse poder, você sabe qual é esse poder. E foi-lhes permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Então era um poder que perseguia os santos, né? Matava os santos, e era também o mesmo poder, esse mesmo poder também tinha autoridade sobre os reis. Era o poder que coroava os reis, que dizia quem seria o rei de tal lugar. Né? Era o líder desse poder que colocava a coroa em cima da cabeça dos reis. Né? Então você sabe aqui que esse poder aqui é o poder papal. Aqui, e essa é a perfeita descrição daquilo que foi feito durante a Idade Média, não é? Essa é uma descrição fiel aqui da besta que subiu do mar, se referindo aqui ao poder papal e mostrando novamente a sua interferência, não é? Com o poder civil, com reis, né? Matando pessoas, determinando quem poderia reinar, quem não poderia reinar, não é? Então, essa besta que subiu do mar aqui mostra claramente aqui o papado atuando na Idade Média. E o papado atuando na Idade Média, nós vemos novamente essa questão do poder estatal unido com o poder religioso. Esses dois poderes que Deus nunca quis que fossem juntos, não é? Nós vemos aqui eles aqui juntos, concentrados na mão de uma única pessoa, o Papa. Né? União do Estado e da Igreja. Existe um outro exemplo bíblico que fala também de um poder que perseguiu os santos por 3 anos e meio, mas não 3 anos e meio proféticos, 3 anos e meio literais. Quem foi que perseguiu durante 3 anos e meio os profetas de Deus? Num tempo em que o céu foi fechado. Rei Acabe e Jezabel. Quem era o rei ali? Acabe. A rainha, Jezabel. Jezabel era o quê? Ela era sacerdotisa de quem? De Baal. E ela estava casada, a líder do poder religioso estava casada com o líder do poder civil. E quem dava as cartas ali nessa relação? Era ela. Então, esse exemplo da rainha
Jezabel mostra que nesses 3 anos e meio aqui de união do poder civil com o poder religioso, mostra que quando isso acontece, quem acaba se impondo, quem acaba realmente impondo a sua vontade é o poder religioso. O poder religioso se vale da força do Estado para impor os seus dogmas e as suas doutrinas ao povo, introduzindo e levando a uma falsa adoração. Nessa história de Jezabel ocorre algo muito interessante também, que é a questão das 2 testemunhas de Apocalipse 11, que vocês sabem quem são. Quem são as 2 testemunhas? Exatamente, o Antigo e o Novo Testamento. Nos tempos da rainha Jezabel, o profeta Obadias escondeu 100 profetas de Deus e dividiu-os em 2 grupos. Então, 2 testemunhas, 2 grupos de 50 foram escondidos durante o período de 3 anos e meio. E aí, quando nós vamos lá para Apocalipse 11, nós vemos uma referência clara a isso. Vamos lá, vamos ver. Apocalipse 11, a partir do versículo 3. Apocalipse 11, versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, o fogo sairá da sua boca e os devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Foi exatamente o que aconteceu nos tempos de Jezabel. 2 testemunhas fechadas, não chovendo, e o período é o mesmo. 3 anos e meio. Então o rei aqui, líder civil, era Acabe, mas quem impunha as ordens era Jezabel, a sacerdotisa de Baal. Da mesma forma, nós vimos aqui quem é a besta que subiu do mar, vimos aqui o poder papal. Alguém também dará poder a ela, dará poder para que ela use esse poder estatal para impor as suas leis. E é isso que nós vamos ver agora em Apocalipse 13. Vamos para Apocalipse 13, vamos ler a partir do versículo 11. Em Apocalipse 13, quem dá poder à besta do mar, que é o poder religioso, que nós já vimos, é a besta da terra. Vamos lá para Apocalipse 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, por cuja chaga mortal foram curados. Então é um poder, que não quer adoração para si, mas impõe a adoração da primeira. Do mesmo modo que nós vimos aqui que aconteceu com Jezabel e com todos os outros exemplos. Impõe uma falsa adoração e se vale de seu poder para forçar aquela adoração. E terra, terra aqui está em oposição a águas, enquanto uma surge do mar, um local extremamente povoado, essa surge de um local despovoado, pouco habitado, mas vazio. Vamos continuar lendo. E exerce todo o poder da primeira besta, isso eu já li, 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo, olha só, presta atenção agora, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. Então é exatamente isso, esse poder, que é o poder, a grande nação, que tem o poder militar nas mãos, que tem o poder da internet nas mãos, que tem o poder bancário em suas mãos, a nação mais poderosa do mundo aqui, que tem o poder de impor a adoração, de controlar,
essa nação foi permitido que fizesse, né, uma imagem à besta. Por quê? Porque a partir do momento que esse poder passa a impor a adoração a outra besta, formou-se aí a imagem da besta. Né? Uma imagem à primeira besta. Né? Nós queremos ser transformados à imagem de Cristo, porque queremos que as pessoas, quando nos virem, vejam Cristo. Como Paulo falou, a imagem da besta é uma besta que você vendo essa besta, você vê a primeira besta, né? A besta que atuou durante a Idade Média, no qual o poder estatal e religioso eram um só. Então a imagem da besta nada mais é do que um reflexo, não é? Uma repetição do que ocorreu com a primeira besta durante a Idade Média, que concentrou os poderes estatal e religioso em suas mãos. Essa então é a imagem da besta, uma repetição da primeira besta. Vamos continuar lendo. 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Né? O ato de um poder falar. Né? Um país fala por meio de suas leis. Então está falando aqui que haverá leis, né? Para cumprir aqui o que essa imagem da besta vai falar. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto, e aí volta o sinal. Um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. O sinal que atingiu Uzias, o sinal que atingiu Jeroboão, volta aqui, é o sinal, né, o cumprimento das leis impostas por esse poder, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então nós já vimos aqui quem é a besta que sobe do mar, vimos quem é a besta que sobe da terra, e vamos ver então quando isso vai acontecer. Será que isso vai acontecer antes ou depois do fechamento da porta da graça? Antes ou depois? Vamos para Apocalipse 14, a partir do versículo 9. Nós temos a resposta. As pessoas vão ser seladas com 2 selos, né? Elas podem ter ou o selo de Deus ou a marca da besta. A pessoa tem 2 opções: ser selada com o selo de Deus ou ser marcada com a marca da besta. São 2 opções. Não tem outra escolha. A terceira mensagem angélica, lá em Apocalipse 14, versículo 9, diz assim: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, mas se alguém adorar a besta e a sua imagem, então a imagem está lá. Se você adorar, você vai receber a marca da besta. Se você não adorar, né, por isso que o versículo continua aqui, vamos continuar lendo. E receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Olha só. E aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A oposição aqui é feita em 2 grupos. O primeiro deles, né, vê a imagem da besta e a adora. Então, a imagem da besta vai ser formada antes da terminação da graça, porque é exatamente a imagem que é o teste final. A forma como nós respondermos a essa imagem é que vai determinar o que nós vamos receber, o selo de Deus ou a marca da besta. Aqueles que adorarem a imagem da besta vão receber a marca da besta.
E aí a Bíblia traz aqui o outro grupo. Aquele que não adorar a imagem da besta são os santos. Aqueles que fazem o quê? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Né? E tanto isso é verdade que depois, se a gente continuar a leitura aqui no mesmo capítulo, nós lemos que vem a ceifa, né? A partir do versículo 14 vem a ceifa. Por quê? Porque a terra já vai estar pronta para a colheita. Os casos terão sido decididos. Né? Ali encerrou todos os casos, se encerraram. E aí começam a cair as pragas e depois Jesus volta. Não é? Qual é o fim desta besta que subiu do mar? Né? Ela, no final tem a mensagem: caiu Babilônia, essa besta que subiu do mar, aquela que tem dado a beber. Como Jezabel morreu? Ela foi, em espanhol, janela e fenestra. Jezabel morreu por uma palavra chamada defenestração. Ela foi atirada da janela. Ela morreu defenestrada. Ela foi atirada da janela. Por que ela foi atirada da janela e morreu de uma queda? Porque ela representa Babilônia. Ela representa a besta que sobe do mar, que no final terá o fim com uma caiu. Então você vê aí mais uma vez a Bíblia, né, nos trazendo os exemplos do Antigo Testamento sendo aplicados no Novo. Então vejam, depois de tudo isso que nós falamos, né, depois de tantos versículos no Antigo Testamento que se repetem no Novo, depois de tantas aplicações, depois de tantas complicações, falsas adorações, imposições, não é? Nós vamos ser levados à mesma situação em que foram levados os cativos hebreus, né? Os companheiros de Daniel, na planície, né? De frente para a estátua. Naquele momento haverá uma lei. Nabucodonosor impôs uma lei de adoração. Todos, né, vão ser forçados, né, a se ajoelhar diante da imagem da besta. E quem ficará de pé? Né? O mundo todo vai estar vendo ali aquela situação. Dois grupos vão ficar de pé, na verdade. Né? Um grupo é a própria imagem da besta. Ali, naquela planície da Babilônia, foram dois poderes que permaneceram em pé. De um lado, a estátua, em pé, simbolizando a imagem da besta. E no outro grupo, no outro lado, os hebreus, que estavam em pé. Vocês já ouviram aquele texto que diz que o juízo começa pela casa de Deus? Então, a nossa reação à imagem da besta, né, quando ela for formada, vai determinar o nosso destino. Primeiro, do que o destino das demais pessoas. É a nossa reação. E aí nós vamos, naquele momento, nós seremos selados com o selo de Deus. E nós teremos em nós, refletida em nós, a imagem de Jesus. Quando essa imagem da besta for formada, Ellen White diz que é nesse instante que Satanás começará a agir com prodígios e mentira. Quando a imagem de Cristo estiver refletida em nós, nós formos selados, Satanás chega como o anticristo. E o mundo vai ter que escolher entre duas imagens: a imagem de Cristo em nós ou o anticristo. Vou terminar, estamos já perto do fim. Existe uma citação de Ellen White no livro Bible Training School, de 1º de dezembro de 1903, que diz: o mundo só pode ser avisado vendo aqueles que creem na verdade, santificados através da verdade, agindo de acordo com princípios elevados e santos, mostrando um sentido elevado
a linha de demarcação entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que os pisoteiam sob os seus pés. Naquele momento, quando nós selados com os selos de Deus e Satanás, representando Jesus, o anticristo, entre nós, o mundo poderá escolher o seu destino eterno, vendo as duas imagens. E naquele momento nós teremos o privilégio, e aí é uma grande exortação que eu faço para todos, inclusive para mim. A imagem de Cristo refletida em nós, restaurada em nós, que é o objetivo da educação, é o objetivo da redenção, é vendo essa imagem que os demais poderão se converter e tomar partido ao lado do Senhor nessa crise final. Então que Deus vos abençoe e que naquele dia realmente nós tenhamos a imagem de Cristo refletida em nós, que as outras pessoas, ao nos verem, vejam Jesus e tomem partido ao lado dele, ao lado da verdade, e sejam salvos eternamente.